Então tá, desculpem. Ó, Exatíssima. vocês são os amores. Vou fazendo a chamada enquanto isso. É às 8, que hora mesmo? Nossa, às 20. Não, já passou, 20h15. Já pode começar. Já tá quase todo mundo aí, ó. A Sônia tá com o amigão lá do lado, né? Temos que só confirmar se o amigão vai. Cláudio, o interessante é que ele tá surdo. Mas é só eu pegar o telefone para falar com alguém, aí ele vem. Ai, querido. Só sentindo as dele seletivo. Que nem criança. Eu não entendo essa audição dele, como é que é. Então vamos fazer a nossa prece? E confirmar, confiar que está tudo certinho. Tudo ok. Tá bom, obrigado. Então vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial, e assim começarmos mais um capítulo do nosso livro, o Encontro Literário, de mais uma obra, e nessa, então, em especial, é o livro Transição Planetária. Então, unidos em pensamento, agradecendo a Deus por podermos estar aqui, né, nesse banquete espiritual que a pandemia nos proporcionou, e nós fomos dóceis para aceitar. Te rogamos, Mestre Jesus, que o teu infinito e misericordioso amor se estenda sobre nós. Que a tua glória celeste nos abrace na pessoa de todos os espíritos amigos que estão conosco, instrutores, estudantes, assim como nós, aprendendo. Nós possamos enriquecer-nos a nossa mente com esse estudo de hoje. Que assim seja. O nosso tema de hoje, capítulo 4, isso? Confirmado? 5. 5? Novas experiências. Isso. Peraí que eu... Vamos lá então. Aqui. É que tu não estava na aula passada. Ah, sim, é. Conseguimos Mas a sair. Rita colocou hoje lá de manhã para nós. Ele não viu. Ah, tu não lê as mensagens. Professor não viu moral, que chato. Professor não viu moral. Pois é. Não, mas eu li o capítulo, tá? Igual. Certo, capítulo certo. Que bom. A gente acredita. Ali, ó, conseguimos sair. Vamos lá. Às 18 horas, veja que interessante, 6 horas, né? Sempre no começo da tarde, final de tarde, quer dizer, começo da noite, encontramos-nos e após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles White, daí eu vou mostrar uma fotinho dele, ele foi médico, tá? Tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade da Sumatra, na Indonésia, considerado o 4º país mais populoso da Terra, que fora assolado, entre outras cidades dos muitos países atingidos, onde deveríamos instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais 2/3 da sua área afetada pela inundação e destruição. Veja bem, 2/3 aí. Igualmente considerado o país mais populoso dentre os muçulmanos, seu povo. Espalhado pelas inúmeras ilhas, não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência, por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânicas e outras de formas calcárias. Quem quiser continuar assim e ir conversando sobre o tema. Fabiano, é interessante esse horário das 18 horas, porque na época de Jesus o dia começava às 18 horas e terminava no outro dia de manhã, né? Então começava, era o contrário. Então, por quê? Porque esse horário é a transição do dia para a noite. Então, nesse momento, muitas entidades, aí nós aqui no mundo cristão, né, de influência católica, temos o horário do Ângelus, né?
E isso, pessoal, assim, é fantástico esse horário das 18 horas, horário assim, que começa a vir muita energia, né? Energia que eu digo, assim, vibrações do mundo espiritual, respostas no dia. Final do dia está todo mundo indo para casa, depois de um dia de trabalho. Né? Então, tem vários fatores que fazem com que esses 18 horas não seja apenas que eles se reuniram nesse horário, mas as 18 horas tem horário não apenas simbólico, mas também muito importante espiritualmente falando. É interessante, né, que na Umbanda também tem isso, né? Tem um horário que eles chamam de hora grande também às 18 horas, né? Sim. Interessante isso. Esse aqui é o nosso médico, tá? Esse senhor, só para trazer uma informação, tem uma moça que trabalha com ele, uma enfermeira, né? Mas ele foi um dos orientadores de uma das pioneiras, ou seja, a fundadora da enfermagem. Porque ela usava umas técnicas, essa enfermeira, no período da guerra, em que ela percebia que soldados morriam quando estavam em lugares imundos, ou sujos, eles morriam mais. Isso não havia discutido ainda o problema da infecção, né? Não lavava as mãos, porque o médico que disse que tinha que lavar as mãos para poder, de um médico, de um paciente para outro, e que carregava uma substância, eles não haviam ainda adentrado no mundo microscópico, ele era um nó de louco. Aliás, né, a ciência sempre evoluindo de funeral em funeral. Depois eles vão exaltando as pessoas. E essa moça, a mesma coisa. Então, ela viu o processo patológico de doença como um processo sistêmico de doença. Ela fazia uma organização, ela dizia que uma organização de determinados grupos para determinadas situações, determinados ambientes. Então, pessoas que tinham problemas assim eram colocadas em repartições separadas, mutilados eram separados. Então, ela foi criando todo um sistema, ela escrevia tal qual que esses escritos se tornaram, e foi vista como a pioneira. Ela cria a enfermagem. Ela é a pioneira inventora. Esse senhor que é o que orienta muito ela nesse período, porque ela quebra um paradigma da família em que ela queria ser enfermeira, né? E ela via as pessoas muito doentes e queria ser enfermeira. Já era um espírito, né? Já um pouco mais lúcido, assim. Só para trazer a título para a nossa curiosidade aqui do... Mas voltamos lá. Ali, Fabiana, onde diz alguns espíritos acercados no começo de dezembro, ocorreu no final, né? Isso que eu estava comentando semana passada, a precursora, né? O preparo que se tem. É como quando, por exemplo, o presidente da República vai visitar uma região e eles vêm um tempo antes e aí os caras vão vendo as regiões onde pode ter flancos, onde pode ter atirador de elite, ou seja, eles vão preparando fazer todo um preparo, né, para o presidente poder chegar, ou uma autoridade assim muito conceituada. E eles também fizeram uma tipo de precursora, preparando já tudo para o evento, né? Exatamente. Porque era um evento que já se tinha no anterior, né? Porque ali se configurava o processo kármico, né? Quando há processos kármicos assim, eles já sabem de antemão. É diferente de uma ação causada pelo livre-arbítrio. Por exemplo, não se tem como prever se eu vou agora, nesse momento, fazer um erro, porque é um tão grande. Mas tem como mudar de casos, assim, em situações Fabiano, tua transmissão está bem entrecortada, assim, tá. Dá dando para entender, dá dando para entender, mas está bem cortada, assim. Tá, enquanto vocês falam aí, dá uma olhadinha aqui na minha internet, tá? É interessante que ele fala do movimento da Terra, né? Que teve uma... Como é que ele fala? Que teve uma inclinação, algo assim, depois do incidente, né? Então, Eu achei tão interessante. Achei bem interessante essa parte.
Porque até então eu não sabia que tinha acontecido isso. Efeito físico. É por causa das placas, né? Que ali tem aquela região assim, uma placa sobe, outra desce, outra mergulha no manto da Terra e levanta, né? E esse movimento é tão forte que deslocam levemente a inclinação da Terra, né? Porque são bilhões, é algo assim, a força, eles calculam até o terremoto por TNT, né? A força de tantas 1000 vezes, né, dinamite. Então é uma coisa astronômica, assim, a força que gera um terremoto. Então isso aí altera digamos assim, a inclinação do eixo da Terra, né? De tão forte que foi. Imagina. Melhorou. Eu trouxe aqui para vocês, ó, então, só para ilustrar mais uma coisinha, aproveitando a fala do Hilário. Aqui, ó, peraí que eu vou projetar aqui, tá? Este fenômeno. Eu acho que não dá para escutar o som, né? O som não está saindo. Não tá. Não, só não. Tá, só um momentinho que eu vou botar o som. Tem um da TV Brasil que é melhor que dessas gurias aí. Enquanto que a gente vê ali, já que não tem som, né, o que mata as pessoas não é a água, o que mata é os destroços, né? Que batem nas pessoas e machucam seriamente, e elas acabam não sobrevivendo, né? E um lugar totalmente conhecido indefesos ali, né? Claro. Sim. Meu pai, mãe. E esses países são muitos países muito pobres, né? Os governos não têm interesse. Que no Japão, os prédios foram construídos de algumas décadas para cá, eles têm uma espécie de amortecedores na base deles. Então eles não são rígidos, eles ficam fazendo assim, ó. Sabe? Eles têm amortecedores para poder ver se não rui, né? Porque o problema tudo é ruir. Porque se ele rui, as pessoas não têm tempo de fugir, né? E sair. Porque o terremoto em si, se tu tiver num lugar descampado e não ter uma rachadura grande ali, tu só fica no chão, espera passar, não acontece nada. O problema é que tu tá dentro de um prédio e ele rui, né? Aí só terra, não tem jeito, né? Então no Japão já tem. Para ver como é que eles estão agora e continua a mesma pobreza, ainda mais agora por causa da pandemia. Mas ali são governos muito... Vocês imaginem assim, gente. Olha só que interessante. Quando é assim, ó, quando tu quer tirar um problema da Terra, tu não tira só a pessoa, mata ela e pronto, ela desencarna e pronto. Por isso o espiritismo é contra a pena de morte. Porque não é o fenômeno do corpo que está influenciando, é a mente, que é o espírito. Então, se tu mata o corpo dele, tu projeta ele no hospital e ele continua pensando. Ele continua agindo. Entende? Então, matar o corpo é uma ilusão, nós poderíamos dizer assim, uma certa burrice da alma, que ao achar que eu pegar minha roupa e queimar ela, eu vou estar queimando o Fabiano. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando tu vai tirar uma ideia, um pensamento que é uma ideia, né? Tu tem que deslocar essa ideia. Quando ela não é mais para estar, tu tem que deslocar ela para outro ambiente. Por isso, tu vai deslocar essa pessoa para fora da Terra.
quando ela não serve mais, tu tem que deslocar. Porque se tu tirar o Hitler, que é o caso ali, e deixar ele na Terra, ele continua agindo. Porque o pensamento dele, ele age de duas maneiras. Ele age positivamente, porque ele influencia, ou ele age de forma inconsciente. A presença dele continua alimentando aqueles que são seus pais. Só a presença do Espírito. Então, como é que se faz quando não se quer que ele age? Desloca ele ambiental. Ele é um deslocamento ambiental. Tira e vai botar em outro planeta. Por que eu estou falando isso? Porque na Indonésia, a gente olha ali, era uma coisa. Só que não era pelas pessoas, mas pelo que fizeram do ambiente. Porque ele era um paraíso internacional. Vocês imaginam que não era produzido ali por mentes instanas europeias que iam lá prostituir criança. Né? Usar daquele problema. Então, aquelas pessoas que estavam ali, elas não podiam simplesmente tinha que acabar com tudo aquilo. E quando tu fala em água, a água tem que limpar, sabe? Quando tu limpa tudo, tu vai limpando tudo. Tu imagina, talvez a gente olhe assim a dimensão pela tristeza, e é tristeza. Mas tem mais coisas que estavam sendo feitas a nível espiritual que a gente desconhece, gente. A gente desconhece. Era para arrastar tudo. Ao longo do livro nós vamos ver isso aí. É importante de como tudo. Né? E imagina, sabe, coisa que ele viu que não pode falar no livro, que é tão dantesco que a gente ficaria assim, passar mal. Então ele fala o mínimo que ele pode falar. Imagina coisas mais terríveis ainda, né? Deve ter acontecido. Né? Sim. O que me chamou muito a atenção foi aquele que eles fazem o resgate da mãe com a criança. Nossa, eu me teletransportei para lá, sabe? E senti a loucura, a dor, e querendo salvar sua filha, mas no mental dela ela não se via daquele estado que ela estava, o corpo, né? Nossa, aquela hora ali, meu pai do céu, não tive palavras, assim. Ainda bem que o Hilário botou aquelas musiquinhas que me deu um sossego, assim, porque foi, nossa, eu fiquei me autoculpando onde é que eu estava, que eu não tive a dimensão, nem entendimento para ver esse sofrimento todo que aconteceu na época. Realmente eu estava fora de mim na época, assim, porque eu não passou batido. Assim, vocês observaram que o pessoal do Oriente tem uma parceria muito grande em nível espiritual, né? Nós vimos desde lá do livro Memórias do Suicídio. Nessas tarefas, assim. Foi o que mais me chamou atenção, exatamente. Parece que tem maiores tragédias, assim, não que não haja tragédia em tudo que é lugar, né? Mas sempre parece que já é um pouco mais sofrido. E aí, quando acontece essas desgraças, é imenso, assim, né, nesses países, né? Guerra. Parece que a gente está muito distante de nós, assim, por mais que a gente tenha problemas aqui no Brasil, ainda são pouco. Mas eu fico sempre pensando sobre isso. Agora eu estava ouvindo a questão do Afeganistão, né? Estão sempre em guerra, é uma coisa que não tem fim, parece. Até na pandemia, né? Foi na pandemia eu fiquei pensando, pô. Mas eu me lembro, viu, Cláudia, também, porque a minha filha ficou bem traumatizada, ela sempre ficava olhando a televisão. Vai acontecer aqui, eu me lembro que ela ficou assim, quase com um pânico daquilo ali, sabe? Ela era criança, né? E aí eu acho que eu até proibi depois ela de ver, assim. Eu me lembro bem disso aí, né? Aquelas ondas vindo, assim. E era uma atrás da outra, né? Porque veio uma que foi bem forte, mas depois vieram outros. Aquilo levou dias, né? Não, e foi no dia depois da noite do Ano Novo, né? Natal, 26 de dezembro. Isso, era o Natal, no outro dia, era 11 horas da manhã, por aí. 11, E tem um caso interessante, sabe? Que uma menina, que ela era, os pais dela avistavam elefantes, né? Claro, cavalo, elefante, para os turistas andar. E ela se lembrou aí eu me lembrei com o professor de geografia, que o professor de geografia disse assim, olha, quando a onda começar a recuar e não bater na praia, e não dá, porque normalmente bate e volta, né? Ela começa a recuar, e os peixes começam a pular muito, não dão conta, corre que é tsunami. A menina se lembrou, né?
e começou a gritar, só que no dialeto dela, os pais correram, e alguns turistas que estavam ali não entenderam nada, mas conseguiram correr também, sei lá, pensavam que era assalto, alguma coisa, sempre correram, e foram para uma parte alta e conseguiram se salvar, né? Até depois entrevistaram a menina, porque ela se lembrou, porque isso é muito comum, quando vai ter a tsunami, a onda recua, porque então tu vê, tu olha os peixes na praia, por exemplo, eles conseguem, eles vão e eles voltam com a onda, pode ter um ou outro que morre na praia, né? Que é o destino dele voltar. E eles não conseguem mudar o corpo, o recuo é muito mais rápido que a batida da praia, né? E uma coisa que tu falou, Hilário, que também, assim, só para complementar, que tu falou que comparou com o Japão, eu também admiro essa cultura japonesa, que eles falaram que se fosse num país assim, que tem essa preocupação, né, já desenvolveu tecnologia mais avançada para terremoto, maremoto, tudo como o Japão, que não teria morrido, digamos assim, 1/10 do que morreram, né? Que morreu muita gente exatamente porque teve essa questão que, digamos, tem uma carência enorme lá e os governantes não se preocupam mesmo, né? E também ficaram falando muito porque que ninguém avisou que seria, porque hoje tu tem, digamos, sistemas tecnológicos para identificar quando vai ter maremoto e terremoto. E também, de novo, né, que não... Houve erro humano ali, né, óbvio também, né, porque poderia evitar esse projeto, assim, então a gente sempre lamenta isso, né. Claro que a gente sabe que foi um resgate espiritual, né, professor? Mas, assim, é meio chocante ter que ser evitado, né, muita coisa, assim, né. É por isso que a gente tem que ficar nessa situação. A gente sabe que é resgate espiritual, a gente sabe que isso acontece e vai acontecer muito ainda, né, gente? Não adianta. Por que as pessoas moram lá na África, naquela parte que passa fome? Por que tanta coisa ruim acontece? Né? Que nem nós estávamos falando lá na outra aula, o que é pra gente é tudo endereçado, gente. Não adianta a gente achar que vai ser diferente. Uma das coisas que eles notaram naquele período é que os animais correram, os elefantes principalmente, porque o elefante ele sente pela pata vibrar, os animais eles perceberam que os pássaros começaram a voar, os elefantes saíram daí. E tu vê que a natureza ela sabe, que eles detectam, né? E outra coisa que eu esqueci da menina é essa, que também os pais perceberam que os elefantes estão muito agitados. Eles puxavam para sair assim, sabe? E eles são adestrados também, isso chamou a atenção. Interessante ser designar, a gente tinha visto esses elefantes da pata, a acessibilidade na pata. Exatamente. E essa, agora seguindo ali, né, eu também achei interessante que diz mais adiante, ali na página 50, na metade, como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis, né? Essa onda toda aí, que ceifou mais de 150 mil vidas, né? Então, foi uma coisa gigantesca mesmo. Exato. Esse negócio das placas tectônicas, né, gente, que até o Hilário falou várias vezes já aqui. Eu e a minha filha, quando a minha filha estava grávida, nós estávamos bem bela, sentada no sofá, olhando televisão, tá? E daí, no Irã, tem muito terremoto, né? E é bem a placa tectônica onde ali a minha filha também mora. E deu lá uma mexida e o copo da água fez assim, a água fez assim, sabe? Uma ondinha no copo. Eu disse, meu Deus, Mônica, o que é isso? E a gente sentiu que o prédio ficou assim, sabe? Ela morava no 8º andar, a menina grávida. Nós descemos aqueles, eu disse, não vamos de elevador, vamos de escada. Nós começamos a descer aquelas escadas do 8º andar. E quando a gente chegou lá embaixo, estava todo mundo tranquilo, todo mundo belo, faceiro. Eu disse, meu Deus, vocês não viram? Vocês não viram? É um terremoto, é um terremoto. E nós, era a primeira vez que nós tínhamos visto. Para eles aquilo lá era normal, eles nem sentiram. Olha que coisa mais impressionante isso. Eu fiquei apavorada, sabe? Hoje em dia ela já convive bem com isso, assim. Mas aqui a gente nunca sentiu, né? Eu, pelo menos, aqui não. Aqui em Porto Alegre, não sei se vocês já sentiram,
Mas em Caxias do Sul, isso aconteceu, né, no ano retrasado. Deu um terremoto em Caxias, vocês se lembram disso? Só que no caso, no Brasil, nós não temos terremoto pelo seguinte, porque o Brasil está em cima da placa sul-americana, a placa que está do lado é a placa africana. Então a placa do Brasil vai para leste e a placa para oeste, a placa africana vai para oeste. Só que no Chile tem terremotos, porque tem a placa de Nazca que empurra na direção da placa sul-americana, então prensa o Chile, dá aquela prensada. O Brasil não tem terremotos de placas tectônicas, tem ajuste de terras, digamos assim, né? Mas esse terremoto que causaria acima de 8, 9, que causou todo esse estrago, no Brasil não tem. Nós não temos terremotos tectônicos por causa da posição que nós estamos, né? Geologicamente falando. É verdade. O Dr. White caminhou entre muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos, ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva, e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputam as energias dos recém-desencarnados, elucidou o responsável médico. Com essa atitude, agridem os espíritos em desespero que mais se apavoram e tentam absorver as energias animais que eles nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização, porque a pessoa começa a entrar em processo de morte, ali, né? Morte do corpo. Então ela libera substâncias ainda orgânicas, gases e tudo mais, que os espíritos começam a voltar para a natureza, aqueles elementos, então eles pegam vampiros, vampiros mesmo, eles fazem assim, uma coisa. Agora vocês imaginem, além do amparo, né, de amparar esses espíritos desencarnados, ainda assistir essas coisas. Identificando-se com aqueles cuja existência foram de irresponsabilidade, porque eles permitiam a sintonia vibratória, porque aquelas pessoas estavam em sintonia com aqueles vampiros, porque afinal de contas eles também viviam tal igual, aliás, poderiam até ser os próprios escravos deles na Terra, que eles se utilizavam para ir lá e se encharcar de tudo que era coisa, para depois, quando morresse, ter todas as substâncias para retirar, né? Buscavam aurí-lo, o que apressaram a decomposição do cadáver, ou seja, então como eles pegavam e retiravam muito fortemente aquelas energias, o cadáver não tinha mais e começaram a entrar em processo de decomposição rapidamente, arrastando para as regiões de desdita onde os submeteram a sevícias e exploração mental de longo curso. Então eram espíritos endividados, né? Pessoas que estavam ali sobre o fluxo deles, assim como a gente vê no Brasil, por exemplo, o processo da droga. A droga é uma pessoa viva, assim, né, sendo sugada por entidades, depois quando desencarnam viram lá os escravos, mas é muito triste, sabe? Por isso que a importância da prece, né, da oração. E eles disputavam, né, como ele vai dizer, como profundos e felizes, como se fossem vítimas, animais ferozes, os despojos da caça que acreditavam pertencer. Ou seja, pertencia, porque eles obsediavam isso. Eles acreditavam que era meu instrumento. E lembrei, sabe de quem? Bezerra de Menezes, uma vez esteve numa casa para ajudar uma família, né? E daí, o senhor dessa família ele era protegido pela prece da esposa, que fazia sempre, era uma católica, e ela sempre fazia oração em casa, que era o culto da Maria, não sei o que, da seita. Então, quando ele chegava em casa, ele era protegido, porque daí não tinha, os espíritos não conseguiam entrar. Só que eles gritavam no portão. Aí, um certo dia, o André Luiz perguntou, foram atender, e chamaram aquele espírito e disseram: por que você está aqui? Adivinha o que ele disse? Porque ali entrou o meu caneco. Chamou o homem que usava do álcool, que era o, né, chamava ele de caneco. Ele era o caneco dele, a caneca dele. Estou aguardando o meu caneco.
É por isso que fala, quando a gente faz o evangelho no lar, não é só a nossa casa que é protegida, né? Às vezes é o quarteirão inteiro. Isso é maravilhoso. A gente vai influenciar, né, essas pessoas a se sensibilizar, assim, a ter, né? E não é só o evangelho, né? O bom pensamento, desejar as coisas, isso tudo vai neutralizando, assim, algumas coisas na nossa volta. E alguém gostaria de ter visto, abriu mais alguma questão ali para nós, que gostaria de pontuar? O Hilário falou ali da Sutra, né? Da Sura. É importante, né, que os conflitos religiosos, eles continuam ocorrendo no mundo espiritual. Agora, aqueles que são realmente pessoas que respeitam e têm um certo nível de evolução, independente da religião, no mundo espiritual se unem pelo bem comum. E Deus ele continua ali sendo, né, muçulmano, com toda a roupa, cantando. Ele não é obrigado a ser cristão, entendeu? A gente tem uma ideia equivocada. Deus respeita, sabe? Mas assim como já teve cristãos que mataram, atualmente os muçulmanos têm muçulmanos que matam, entende? Um dia eles vão se envergonhar no sentido de reconhecer o erro deles, né? E vão ser pessoas boas, mas por enquanto, infelizmente, tem um grupo aí que não entendeu a mensagem do Corão, né? Porque o Emmanuel fala que o Maomé foi mandado por Jesus para trazer o evangelho para aquele povo árabe ali, né? Nômade na época e tal. Mas ele falhou. Maomé falhou. E se deixou levar pelas coisas dele e acabou então dizendo que aquele que morresse por uma jihad, por uma guerra santa, teria não sei quantas virgens no céu, aquela coisa toda, e os caras acreditaram naquela promessa, entendeu? Então ele falhou, e essa falha dele fez com que hoje nós tivéssemos esses grupos aí, né? E essa cena também é muito bonita, né? Logo depois aí, quando a Ana, no caso, ela se aproxima, né, de um certo conflito que estava acontecendo, de bandoleiros espirituais, porque além de todo o horror ainda tinha mais isso, né? Então aproximou-se carregando um archote que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça. E tomados de espanto, os vampiros exploradores pararam com agressividade. Ou seja, eles ficaram assim espantados, assim, tipo, o que é isso aqui? Era uma coisa... A Ana é a moça enfermeira. E quem é ela, Fabiano? Tu falou que ela é considerada a referência para as enfermeiras, né? Eu não sei, não é ela. Eu acho que não. É Ellen. A referência é essa que chama-se Ellen alguma coisa. Que é a patrona de enfermagem. Essa Ana é uma técnica de enfermagem que ajuda o senhor aquele lá com certeza. O Abdul, tá, mas não é ela. Não é a mesma. Não é a mesma. Não, esta Ana é que é auxiliar do Charles White. Não, eu sei, mas eu perguntei porque ela parece que tinha assim, uma evolução espiritual muito grande, né? Tanto é que ela ergueu, né? E já melhorou muito ali o ambiente. Então, é um espírito evoluído, né? Provavelmente ela deva ter sido uma pessoa assim, quando estava encarnada, que fez muita diferença, né? Sim. Mas às vezes essa diferença não significa ficar famoso, porque nem todo famoso... Não, eu digo no sentido como tu estava comentando, né? Uma enfermeira que salvou muitas vidas, né? No sentido, né? E também tem médicos, né? Que descobriram a penicilina e tudo, claro. Eu não estou falando famoso porque descobriram, mas porque salvaram vidas mesmo, né? Não, é que ela não é nem por ter salvo vidas, é que ela entendeu tecnicamente como se tratar, fazer uma logística no sentido de trabalhar com doentes. Entende? E daí, a partir dela, nasce o conceito de enfermagem. De qualquer maneira, o Sabin e outros aí, alguns, claro, agiram salvando vidas de forma desinteressada. Estou falando que não sei se é o caso da Ana ali, mas enfim, não dá pra A Ana que eu me lembrei foi a Ana Mary, né? Se você tiver, eu me lembrei da Ana Mary. Sim. Mas desencarnou muitos antes de 1900 já.
tem umas histórias, né? Eu até trouxe aqui para vocês também, ó, eu gostaria de mostrar. Deixa eu... Se vocês quiserem fechar o microfone, quem tiver com o microfone, daí não veio o som externo. Eu só vou mostrar aqui para vocês uma curiosidade interessante do nosso estudo, para nós fazer uma referência que vai bater com o que o Hilário estava falando. E também, uma pergunta também, o Abdu, que é médico, eles colocam normalmente alguém então, de origem mais próxima, que eles iriam identificar, porque os espíritos encarnados ali, apareceu alguém que é da mesma religião, é isso? Olha ali, ó. Corre. O Dr. Charles White e a enfermeira, eles eram anglicanos. A Ana era católica junto com o padre Marcos. O Oscar, ele era judaísmo, né? O Abdul Seberi era do espiritismo. E o Manuel era islamismo. E o Manuel Filomeno e João Costa, espírito. Que legal, né? Várias religiões, né? Assim, se juntando, né? Para fazer um bem comum ali. Mas é isso que eu ia perguntar. Eles normalmente elegem alguém que é mais próximo, porque os desencarnados ali eram a maioria de origem muçulmana ali, né? Eu perguntei se há uma tendência de, talvez se um espírita falasse com desencarnados, como a maioria ali não é espírita, não teria Foi de propósito isso? Eu acho que tem uma questão tua referencial aí, mas naquela hora de loucura ali... Vamos, por exemplo, assim, se fosse um desencarne coletivo aqui no Brasil, né? Provavelmente, digamos que a maioria é católica, talvez olhando um padre, as pessoas ouvissem mais do que se fosse, digamos, de outra religião, né? Entendeu? Essa identidade cultural, a identidade cultural é muito importante, porque eles criam se pegar no Brasil, como falou, um muçulmano, a maioria das pessoas tem uma visão do árabe assim, camelo, o senso comum, homem-bomba. Um americano, por exemplo, se vê um árabe já fica arrepiado, né? Então, assim, eu acho que ter essa identidade cultural, exatamente, né? Se encara, por exemplo, um país assim, que é muito católico, como o México, por exemplo, que é um país extremamente católico, depende de um padre, uma freira, né? Que foi mesmo, aí se identifica, ele se sente mais, se sente mais seguro, eu acredito que seja isso também. Mas quando tu tá na loucurada, assim, quando tu tá zoado, tu não consegue. Não, eu entendi, mas assim, vamos pensar assim, de novo, como tu falou, no México a maioria é católica. Não que não pudesse outros espíritos de várias religiões, não interessa ser espírito, mas quem falou os desencarnados, normalmente vai ser alguém que eles vão reconhecer como alguém que tem uma identidade cultural, bem isso. Isso, né? Penso também que seria por afinidade da região local também, porque existe uma hierarquia espiritual, né? E as pessoas que estão disponíveis naquela região também, eu acho que tudo é levado em consideração, né? Penso eu que tenha essa questão de disciplina hierárquica, né? Não sei. Eu penso exatamente como tu, que eu não sei teu nome de óculos que tu falou agora. Eu acho que é Marlene. Eu acho que sim. O que tu acha disso, Fabiano? Sim. Repete de novo, por favor. Não, é que eu acho que também tem a questão da hierarquia, né, de região onde tu atende. Eu acho que não há nada fora do contexto de questão de disciplina, de organização, né, de atendimento e até as tarefas a ser desenvolvidas da região ali. Assim como tem uma organização espiritual de colônias naquele local, né? E as pessoas são, penso eu, né, ser daquela região, enfim, que são mais aptas, né? Eu acho que tem essa questão da hierarquia de trabalho, né? Penso eu.
Sim, sim. Só se lembrar que a história do Divaldo que ele conta na Guatemala, o Deus e o Huracán, se você se lembra, não sei se vocês ouviram, o Deus e o Huracán, que ele foi fazer uma palestra na Guatemala e as pessoas eram tão pobres que ele fez uma palestra dentro de um galpão que o telhado era de zinco. E começou a dar um temporal e a chuva batendo, e aí faltou luz, ficou sem microfone. E a Marlene não, Sueli Calda-Chuva ele conta depois. E eles que lá no fundo do salão, tem gente que veio de cavalo, de distâncias enormes, a gente sabe que aquela região toda montanhosa, né? E chegou naquela região onde o Divaldo estava e disse que o mensageiro Deus de Catã ia estar lá. E aí, no fundo, o Divaldo foi uma das mais divinas que ele viu. Apareceu um ser iluminado em forma de totem. E ele ser tão iluminado, que cuidava daquele povo, mas ele estava em forma do Deus Yucatán, que muitas pessoas viam, eram videntes e viam ele. E o Divaldo fez curas, pessoal. Ele não conta, mas a Sueli conta. Ele fez curas, inclusive de uma senhora que estava com problema de coluna, ela veio em cima do cavalo, deitada em cima de um cavalo, né? E ela saiu caminhando. Interessante isso. Que ela falou ali da identidade regional. Sim, Isso que vocês trouxeram agora para nós, eu achei muito legal, foi que me chamou a atenção com as meninas falando, na página 67, que diz assim, ó, não existem violências nas leis de amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Eu achei tão lindo isso, porque incorpora tudo, essa ajuda, né, de tantas outras religiosidades e tudo, né? Pelo menos eu senti assim. Né? Quer continuar lendo aí, Claudinha? Posso voltar um pouquinho antes? Sim, claro. Vamos lá. Volta o parágrafo para a gente poder acompanhar. É na 65. Depois que fala ali do adulto. Antes de 67, dependendo da. Eu acho que muda. O meu também é 67. Tá, eu tô voltando para trás, tá? Antes do campo natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos que apareciam garras de um deles, o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito, ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis, e o pavor pelo que experimentava decorrente do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Você pode ver, o cara tinha garras e não resistiu ao gesto bondoso, né? Essa partezinha eu achei. No meu livro, a página 53. Queres continuar lendo ali o parágrafo? O próximo? Pode ser. Porque esse capítulo é pequenininho, a gente pode ir lendo mais, né, para ir debatendo os parágrafos. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário. Olha esse punhado. Só dá uma paradinha, ó. Ele fazia assim um movimento para poder atender, gente, ao contrário do relógio. Conforme os vértices, né, dos chakras, né? Isso. Deslindando o espírito que regemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas, a pouco e pouco foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi então o desencarnado cambalear e desfalecer. Só uma observação. O chakra, ele faz esse movimento, ó. Ele puxa para dentro, ele faz assim, mas aí para dentro, tá? Ó. Sempre para dentro, porque ele puxa de fora o elemento da energia. Quando ele está em desequilíbrio, ele vai para fora. Ele sai. Por isso a pessoa perde, o obsessor tira. Então, para que haja um equilíbrio do centro de força,
Nesse caso ali, como o corpo estava apodrecendo, ele precisava acelerar para poder aliviar o espírito. Então, o que ele fez? Ele fez um movimento para que o chakra se liberasse para fora. Vem para fora para liberar. Aí ele começou a se sentir mais, entendeu? Ele acelerou o processo de liberação que o obsessor e que o vampiro iria tirar ali. Ele então acelera fazendo o chakra jogar o centro de força. Mas precisava fazer dessa forma ou poderia fazer de outro? Mas é um sistema de guerra, né? Ele tinha que fazer daquele jeito para poder... Não viu o que ele disse aí? Ele foi aliviando ele. Sim, né? Porque quando eu tive passe, uma época era de um jeito, depois mudou. Primeiro a gente tinha que fazer de um jeito, depois por partes, depois foi só no coronário mesmo. Então mudou a sistemática dessa casa espírita. Por isso que eu perguntei se na hora poderia ser de um outro jeito. O que importa é mais a intenção do espírito em ajudar, né? Coisa que interessante a tua colocação. Quando tu aplica na casa espírita o passe sobre o coronário, é que tu está direcionando para o chakra coroa determinar a função que o outro, que tem depressivo, o órgão que necessita. Naquele caso, um caso específico, tinha que ir direto no centro de força para poder tirar fora. Então ele não está pedindo, digamos, ele não está fazendo um atendimento de harmonização energética do ser. É um desenlace, na verdade, né? É um desenlace. Ele quer tirar fora aquilo ali, por isso que Eu fiquei com uma dúvida também, Fabiana, eles não falaram isso, mas eu fiquei prestando atenção nisso, sobre o fluido vital, né? Que esses tipos de espíritos, os vampiros, eles não necessitam, eles trabalham muito e vão muito atrás desse fluido vital, né? Para não reencarnar, gente, porque ele pode adiar o processo de reencarnação. Ele sabia que eles adiam o processo da reencarnação tendo fluido vital. Sim. Então eles conseguem, porque senão vai ficando de tal maneira que eles têm que voltar. Okay. Porque essa tua colocação eu nunca li, já li vários livros falando desse interesse sobre o fluido vital, mas não desse que tu me trouxe agora. Obrigada pela tua colocação. Estou agora com que tem dúvida. No livro, só para sintetizar isso, no livro Francisco de Assis, eles pegam uma leva de espíritos e prendem na linha do Equador, que é uma linha de virgem. E essa ali eles ficam sob incandescente sol, constante, força constante, para ver se burila, e ao mesmo tempo eles ficam presos para não renovar as energias. Eles não renovam as energias e queimam as energias. Então eles entram no processo de obrigatoriedade de reencarnar. Tô louca pra ver esse vídeo. A gente viu filmes e a gente pensa que é loucura esses filmes que a gente vê, mas tem uma hora. Eu Fabiana, agora eu vou falar uma coisa que aí o povo aqui vai querer que eu faça apoio presente pro Valete, tá? Mas as trevas organizadas, eles podem reencarnar a gente deles, viu? A Nádia, uma vez que deu polêmica no nosso grupo, até a pessoa duvidou, e depois aí um que duvidou foi lá, pesquisou, né? E chegou à conclusão. Então o pessoal das trevas organizadas, tá? Eles podem reencarnar a gente deles. Claro, tudo isso sempre conforme a vontade de Deus, né? Qualquer coisa ocorre com a vontade de Deus. Mas eles podem reencarnar a gente deles sim no nosso meio. É permitido eles fazerem isso. Já que vocês tocaram no assunto específico, olha a imagem que eu vou mostrar para vocês. Isso aí é o médium Divaldo Pereira Franco, numa da sessão dele mediúnica, em que ele está fazendo o fenômeno de ectoplasmia. Ele está liberando o ectoplasma. E ali era feito o trabalho de curas, viu? Como o Hilário falou. Ó. Aqui na esquerda da tela, ali saindo pelo nariz dele, porque o ectoplasma sai por todos os orifícios do médium. Nariz, olho, boca. Ele libera. Por que tu não vê mais isso, Fabiana? Acho que tu já falou sobre isso em algum momento, né? Por que a gente não ouve mais isso? Isso é bem antigo nessas fotos. É porque já houve um entendimento, até por causa da ciência, já evoluiu bastante, né? E também a necessidade de o momento do espiritismo é outro agora, é uma transformação moral.
para alguns, né? Mas para outros. E outra coisa também, né? O médium, para fazer esse tipo de materialização séria, ele tem que ter um cunho moral bastante elevado, porque o fluido dele tem que ser muito, muito bom, entende? Ele não pode beber nem socialmente, de vez em quando, tá? Aquela cerveja normal, ou se ouvir, fumar nem pensar, drogas, uma vida sexual equilibrada, bem equilibrada, se for casado, enfim, né? Mas normalmente tem que ser uma pessoa assim, de um cunho moral bastante elevado, senão não dá. Né? Tem isso também, mas como o Fabiano falou, inclusive um dia o Emmanuel disse para o Chico que aquele seria o último dia que ele trabalharia com sessão de materialização com o Emmanuel presente. Ele disse, agora o teu comprometimento é com os livros, então já passou, que nem o Fabiano falou, já passou essa época, mas o Chico era livre para trabalhar com outro espírito, mas o Emmanuel não ia mais participar da sessão de materialização com o Chico presente, né? Então, a partir daquele momento, meio que acabou, então tiveram só alguns momentos, assim, né? Pode ver que essa foto do Divaldo é bem antiga, tem deve ser dos anos 50, 60, por aí. Foi mais ou menos nessa época que parou a sessão de materialização no Brasil, praticamente. Por causa disso que o Fabiano falou aí, a parte moral. Eu sei, mas eu me pergunto, né, Lário, se para algumas pessoas ainda muita gente duvida do espiritismo, né? Muito. E infelizmente o pessoal é bem São Tomé, né? Tem que crer para ver. Então, mas não cai nessa, Rita. Sabe por quê? Não, eu também não acredito nisso, mas a maioria das pessoas ainda acha que é muito assim, né? Mas não, o que eu me refiro é que, olha só que interessante. Tu falou, né? Às vezes tem que ver para crer, mas mesmo vendo, não creio. Eu vou te dizer por quê. Porque na época dos anos 70, em que eles estavam assistindo a materialização, estava cheio de jornalistas batendo foto. E mesmo assim eles disseram que era fraude. Mesmo vendo material. E não era só o fenômeno, tá, gente? Tinha várias coisas acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o Emmanuel levou um espírito que foi ladrão no século XVII, ladrão hábil, ele ia nas festas e ele dançava com as mulheres, roubava as joias e ninguém via. Ele assaltava todo mundo, ninguém via. Ele morreu devido a isso. E daí passou por processos, cargos dele lá, não sei das quantas, e um dia o Emmanuel então convidou ele. Então, aí que tá o detalhe, né? Tu sublima o erro, mas a experiência sempre fica com ela. Ele ficou com aquela experiência da habilidade. E o Emmanuel levou ele na sessão de materialização e ele roubou de todo mundo as carteiras. O espírito materializado roubou de todo mundo a carteira e botou em cima de uma mesa na outra sala. E depois que ele terminou a sessão, todo mundo queria saber onde é que estava a carteira e ninguém sabia, estava numa outra sala. E mesmo assim não acreditava. Fabiano, deixa eu contar uma historinha bem rapidinho. Deixa para falar para nós no próximo link. Tá. Vai cair, deu o sinal ali que vai cair. 5 minutos. Carlos Margarida. Vamos lá. Dr. White, ele, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor, juntamente aos obsediados que socorrera, usando da sua autoridade, e desse modo continuávamos. A patética gritaria em frene e a desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Vocês percebem, já te passo de uma vez, vocês percebem que há uma necessidade de uma educação mental, assim, de um foco, né? Eu não posso sair deste meu objetivo aqui. O que eu vim fazer aqui? Não posso me deixar influenciado pelaquela situação. Tem que saber o que tem que fazer para não se perder no meio da loucura. O que tu queria falar para nós, Marla? Não, é só uma historinha curiosa que estava falando sobre crer, né, no espiritismo, que a minha mãe e a minha bisavó sempre brincavam. Minha mãe falava, nunca ninguém voltou para contar que existe mundo espiritual, né, que o bisavó era espírita já.
E aí a minha bisavó falava pra ela assim, eu vou voltar pra te contar, né? Tudo bem, era uma brincadeira dela. E aí quando a minha bisavó desencarnou, passou um tempo assim, um dia minha mãe sonhou que ela estava sentada na beira da cama e falou assim, viu, voltei, existe? E daí minha mãe acordou no sobressalto, assim, olhou, e aí, de certo para minha mãe acreditar, ficou certinho o formato dela sentadinha assim na cama. E aí a minha mãe começou a ir pro desejo, começou a acreditar no mundo espiritual. Então, só para contar que às vezes eles falam para nos contar, né, que existe o mundo espiritual. E isso foi muito importante, porque foi através disso que a gente começou a ir para o espiritismo, foi porque a minha bisavó veio para contar que existe. O meu irmão, o meu primeiro irmão que desencarnou faz muito tempo, acho que uns 20 anos, ele dizia que eu era louco. Ele dizia que eu era louco, me chamava de louco. Ele desencarnou, ele desencarnou bem jovem, 38 anos. E aí a minha cunhada, olha só, não sabia de nada. Ela disse, eu sonhei com o Xande porque ele era o Alexandre também. Mas achei tão engraçado o Fabinho, ela chamava de Fabinho. Porque ele dizia assim para mim, Maria, o Fábio não tá louco. O Fábio não tá louco. Daí eu não entendia por que ele dizia o Fábio não tá louco, mas ela não sabia. E ele me chamava de louco. Dizia que o Fábio não estava louco. Aí eu contei para ela, porque ele falava sobre essas questões. Bem interessante, né? Essas... O tema assim. Pode falar. Desculpa, tem uma frase ali que eu achei bem interessante, que é isso que tu falou agora, que ele fala, o nosso compromisso de momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Então, quer dizer, a missão era essa, eles tinham esse objetivo, né? Não estava falando agora, de despertá-los para o mundo espiritual. Então, quer dizer, a missão que eles tinham em mente era essa, não podia desvirtuar disso, né? Apesar de estar acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E como a Cláudia falou, depois eles encontram a mãe, com a menininha, mas o objetivo é o foco, né? O foco que eles têm. Vocês notaram que isso é uma coisa interessante, né? Nos chama a atenção, principalmente se nós estamos numa mesa mediúnica ou diante de um fato, para a gente não deslocar, fazer o exercício de não se deslocar, né? E manter ali dentro daquele objetivo que a gente está. Dentro daquele percurso que a gente foi fazer, se manter naquele percurso sempre. Isso é um dos grandes desafios dessa nova era de informática, né? A gente entra para estudar e tu vai abrindo 500 coisas assim na internet. Vocês notem? Disciplina, né? Como diria, mano. Exato. É uma condução, né? Mais adiante tem ali, ó, a patética da gritaria infrene e da desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito, naquele reduto de putrefação e loucura. Eu tinha lido isso? Não. Eu tinha lido essa agora. Ah, tu já tinha lido, né? Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável, percebia-lhe a alucinação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha, de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que vivia, e a onda arrancou-a dos alicerces, despedaçando-a e esmagando contra os destroços, ambos os corpos. É aquilo que o Hilário falou, né? Que muitas vezes não era tanto a água assim que afogou, era
os destroços que matavam primeiramente as pessoas. Mas em certa parte, de repente, era mais rápida a morte, né? Não ficava agonizando ali também, né? E essa parte é que a Cláudia falou, né, Cláudia? Que tu te referiu, que tu tinha achado bem emocionante, né? Podia-se ver os registros na mente alucinada. Não parava de gritar suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Aqui, só uma parte, aqui falando criança, pessoal, é importante falar, porque dá polêmica dentro do movimento espírita, talvez mais para pessoas que estão iniciando o conhecimento da doutrina. Não existe criança no umbral, tá, pessoal? Não existe criança no umbral. Tá? Toda criança é imediatamente socorrida quando desencarna, seja que motivo for. Tá? Então, precisa dizer isso, que não há a menor possibilidade disso acontecer. Tá? Então, não existe nada, e nunca li nada em literatura séria, tá? E também a própria lógica diz isso, né? Porque vocês imaginam a criança no umbral, no que ela ficaria submetida, né? Dá para imaginar, eu vou falar, mas eu acho que vocês podem imaginar os seres diabólicos que tem lá. Então, a criança é imediatamente protegida. E uma das razões pelo que o espírito que está criança, ele está embotado. Se ele estava embotado é tolhido das suas ações por estar no corpo de uma infância, ele não tem as responsabilidades, portanto, ele não assume causa e efeito por aquilo. Compreenderam como é que é? Então, ele não é... Porque assim, jamais Deus vai culpar alguém que não teve a oportunidade ou a situação para errar. Ou se errou, porque o espírito, quando ele está criança, ele age como criança. Porque ele é reduzido, os seus, vamos dizer assim, as suas negatividades, ela é bloqueada. Por isso ele está no estágio que a gente chama de angelical. Porque ele vive uma plenitude que é falsa, vamos dizer assim, porque é retirado dele aquilo, é retirado aquela, então ele não tem aquilo não tem acesso sobre ele. Então ele vive assim, sempre num manto de plenitude. Por que essa lógica educativa espiritual? Para que novas virtudes sejam colocadas ali. Se ele tiver os seus males passados, as negatividades em ascensão, não tem o que botar, porque aquilo bloqueia. Então, assim, o que tu faz? Tu abafa esse mal e aí ele fica suscetível ao novo. Então, é por isso que é na infância que a gente educa. Na infância, por isso voltar a nascer de novo, a necessidade de nascer de novo. Então, quando o espírito desencarna na infância, ele volta para o mundo espiritual da mesma forma que veio. Não fica vagando, não. Quem é que vai ficar vagando? Quem usou do seu mau livre-arbítrio. E a criança, ela não goza do livre-arbítrio, assim como nós estamos gozando agora. Por isso, ele não é levado. É uma questão até de lógica. Ele não é levado por causa disso. Porque ele não estava na sua plenitude racional de direito de pensar. Então ele não fica ali. Mas como é que o coisa dizia? Não, espíritos tomam formas, por isso que eles pegam tipo assim, eles pegam espíritos no livro do próprio Filomeno, ele vai citar casos em que anões botavam roupas de infância para simular crianças, mas eram espíritos perturbados. Veja bem, não são as pessoas anões, são os depravados que eram anões, não são as pessoas que foram anões. Deu para entender, né? Sim. Então é mesmo dessa forma. Ou seja, é que nem assim, não é a beleza que destrói o ser humano, é pessoas que tinham beleza que se destruíram os seres humanos. É diferente. Eu posso fazer uma pergunta? A parte que tu explicou, Fabiano, eu entendi muito bem na página 69. Desculpe, Maristene.
que ele fala assim, ó, a pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria e logo se serenou ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. Eu entendi muito bem, perfeitamente a colocação, né, dele. Ele não tinha os laços ali, ele nem havia sido desenlaçado para poder ter essas noções. Então, mas vamos lá. O que eu queria perguntar é o seguinte: a criança é considerada criança a partir até que idade? Seria os 7 anos? Alguns especialistas dizem que sim. Ou não tem uma idade específica? É que quando o espírito ele reencarna, ele ainda está no processo da encarnação, não é da reencarnação. Em reencarnação ele já se encontra. Mas existem alguns elementos nele que começam a se desenvolver, inclusive físicos. Porque é preciso ter algumas amígdalas e glândulas desenvolvidas para que essas possam dar acesso a ele. E neste momento elas não são desenvolvidas. Por isso, por exemplo, tanto no menino quanto na menina, não importa o gênero, eles não têm nem no físico isso manifestado. E aí, porque nós estamos também submetidos a esses fatores que a Joana vai chamar de endógenos, que são internos. E tem os exógenos, que são os externos, o social e os endógenos. E o espírito, até os 7 anos, por volta dos 7 anos, ele ainda está no desenvolvimento orgânico. Então é nessa hora que tu tem que botar coisinha nele. Porque diz uma parábola que é muito bonita, que fala assim, ó: árvores que crescem, mesmo se entortando, nós conseguimos ajustar, porque ela está frágil. Velhas figueiras não se dobram mais. Tenta desentortar uma velha figueira para te ver. Isso justifica por que Jesus escolheu pescadores. Sabe por quê? Porque puros, simples, é fácil de tu moldar. Velho sacerdote, por que ele não escolheu os sacerdotes do templo? Como é que ele iria falar para quem já sabia tudo? Era mais fácil falar para quem não sabia. Eu digo isso, gente, de carteirinha. Tu fazer palestra para público é uma coisa. Fazer palestra para os teus iguais é outra coisa. O público faz assim, não. Os teus iguais fazem assim. É incrível. É incrível. Por isso a importância da evangelização, né? Estão falando para as crianças, que são os espíritos que estão ali para aprender, né? Para melhorar. Por isso a educação é um santuário. E ela é um interesse muito grande, não só do bom quanto do mal. E essa questão que tu falou, né, Fabiana, da gente introjetar, eu me lembro, só contar rapidinho, já está no fim. A minha filha, quando era criança, tocou o telefone, mas ela já sabia pegar para atender. Aí ela conhece assim: minha filha disse que a mãe não está. Ela levantou o telefone e disse assim: a minha mãe mandou dizer que ela não está. Aí eu depois, meu Deus do céu, porque a criança, ela não sabia que era uma desculpa, uma mentira, entendeu? Ela repetiu que ela não sabia o que era. Se fosse uma criança mais, minha mãe não está, não pode atender no momento que a mãe mandou dizer que ela não está. Então, coisa de criança, né? Então, depois ela chamou minha filha, vem cá que eu vou te explicar, isso aí tá errado, que a mãe não queria se atender, e tentou explicar para ela entender isso aí, né? Então, a importância da educação que a gente tem que dar para os filhos. Sim. E é engraçado que eles dão o nome certo para as coisas, não? Eu faço isso com a filha. Porque a fulana mentiu. Não mentiu. Mãe, eu falo a verdade, mentiu. Por isso, quando tu tem uma casa espírita, um dos primeiros trabalhos que a casa espírita tem que ter é a evangelização. Porque se trata dos espíritos que estão voltando. Por que os espíritos dizem que é a evangelização?
Porque os mais velhos são karmas. A evangelização é a renovação. Sabe, eu acho que essa parábola ali que diz que a árvore, a figura mais antiga não se dobra, é meio contraditório para quem é espírita, né? Porque quem é espírita está sempre se esforçando para se modificar. Não importa a idade. É apenas uma metáfora, assim, de que é mais fácil. Não, é mais fácil tu pegar uma planta é mais fácil, concordo, é mais fácil do que tu desentortar velhas figueiras, porque a velha figueira ela é mais dura. Mas que tem de espírita, normalmente os cabeça dura que não mudam são os mais velhos, tá, pessoal? Pode ter certeza que esses são mais complicados. Então essa palavra aí para alguns espíritas, aí esses espíritas que não se dobram são a figueira. Eu acho que esse outro aí é uma planta um pouco mais flexível depois de certa idade, né? Mas aí, gente, um bambu, né? Bambu se dobra. Mas isso também tem a ver com o desenvolvimento espiritual, né, gente? Exato. Porque tem pessoas que são pequenas e já vem com aquela coisa maravilhosa, e tem pessoas que entram no espiritismo, por exemplo, com 50 anos, 40 anos, 60 anos. Tudo tem a ver, né? Então, cada um de nós tem uma idade, né? Eu acho, de despertar, né? É um momento de despertar, né? Porque às vezes até uma criança, que eu sei de muitas histórias, de muitos que fizeram evangelização desde cedo, tiveram uma formação de uma família espírita e chegaram na adolescência, abandonaram tudo, não quiseram mais seguir. Mas a sementinha foi plantada, né? Muitos retomam, outros abandonam de vez. Por que acontece isso? Nós espíritas sabíamos por que acontece isso, né? Porque é na adolescência que o espírito realmente toma conta daquele corpo e faz o que ele quer, não é verdade? Isso mesmo. Quando ele atinge o estado de lucidez, ele vai atingir esse estado de lucidez e ele vai retomando, olha só que interessante, ele vai retomando o velho homem que ele é. Só que ele tem uma proposta nova, e essa proposta nova vai fazendo ele repensar esse velho homem, né? Porque ele teve a oportunidade de repensar. Por isso, a reencarnação é uma bênção, porque as velhas figueiras voltarão a ser semente. Porque assim, ó, tem o cabeça dura? Tem. Ele vai morrer. Por isso, morrer mesmo, gente, morrer, o corpo tombar. Sabe? Sai agora de cena. É preciso sair de cena para reconstruir novamente. A bênção da reencarnação exatamente está linkada nisso. Por isso esses espíritos aqui, deste capítulo, de todo o livro, né, estão sendo chamados exatamente para esse aproveitamento da existência. O que esses espíritos estavam fazendo? Na ilusão, né? Criando toda essa ilusão momentânea de uma situação sofredora, que nem o povo da Indonésia, e principalmente essa miséria, ainda que fosse um lugar paradisíaco, estavam sendo usurpados, roubados, né, na sua inocência. Milhares de crianças, de jovens, crianças, né, famílias ali, porque uma coisa é a família ser arrastada pela miséria e ter que se submeter àquilo. Porque os obsessores acabavam fazendo essa obsessão ali profunda. Muitos daqueles obsessores eram pais daquelas crianças que morreram. Vocês vão ler isso ao longo do trabalho nisso. Eles cravaram em cima daqueles europeus que eles estavam usurpando por vingança, por saber que as suas filhas estavam se prostituindo, né? E a coisa mais terrível para um pai, para uma mãe, ver um filho ter que passar por uma situação degradante. Mas aí é preciso morrer, que venham as águas. E das águas veio limpar o ambiente, veio sanar a todo aquele momento. E aí ele encerra dizendo ali, ó, né? Continuemos
sem prestar-lhes a atenção para a perturbação que estava acontecendo. Lá no final, desde que estamos em campo vibratório muitos diferentes. Eles estão... É que aí ele está comentando que enquanto eles estavam fazendo o atendimento, aqueles espíritos que estavam, né, retomando ali, perturbados ainda pela morte, à noite os encarnados estavam fazendo uma limpa nos corpos, né, buscando, né, tirar deles ali o que tivesse de bem material, né, joias e coisas assim. Então, para ver, né, que como o ser humano ainda é tão selvagem, né, porque não tem misericórdia nem pelos que estavam ali mortos, estão ali tirando tudo o que podem ainda, né, sem respeitar. Estavam justificando os motivos pela qual a necessidade de ter acontecido aquilo. Exatamente. Para te ter uma ideia, nos Estados Unidos, a polícia, a primeira coisa quando tem um acidente aéreo, assim, um avião grande, sabe o que muitas pessoas saem correndo, pegam o carro para roubar a bagagem dos passageiros? Entendeu? No pleno acidente aéreo, e aí a polícia é obrigada a deslocar um grupo para evitar isso aí. Cai um acidente numa região, todo mundo vai correndo para lá para pegar as que sobram do bagulho. Entendeu? Relógio, coisa assim que caiu, entendeu? Agora, é um tipo de valorização também, né? Qual é o bem do físico? A coisa. Qual é o bem do espírito? A energia. Então tu vai ser a mesma coisa lá no mundo espiritual. Se tu roubava a coisa no mundo espiritual, tu vai roubar a energia. Então, é só uma questão de valor. O meu valor é a coisa porque eu estou no corpo. Mas no mundo espiritual a coisa vai ser outra. Exatamente, é o que aconteceu antes ali, né? Os espíritos vampirizando, né, as energias dos desencarnados e os encarnados, né, pegando a coisa material. Quer dizer, nossa, onde que nós vamos parar? Tá difícil de aprender, né? Por isso que a gente levar uma vida saudável, não santificada, né, saudável espiritualmente falando, é muito importante, porque aí a gente tem essa proteção quando a gente se encarna, não vão permitir que esses espíritos roubem nossas energias, né? Isso é importante. Exatamente. Esse é o objetivo, né? Se desenvolver moralmente, né? Eu acho que é o mais importante realmente. É isso aí, pessoal. Chegamos no nosso final. Eles, então, agora nós vamos para o capítulo 6, que é o serviço de iluminação. Então, nós estávamos no capítulo que vai tratar sobre essa questão mais do imediatismo, da questão conturbada, né? Daquela questão mais da vampirização, de um trabalho mais focado, assim, bem puxado mesmo, de experiência, porque o capítulo ele vai se chamar Nova Experiência. Então, nós vamos pular para um outro que já é um outro patamar. Até semana que vem, então. Acho que vai ser mais tranquilo esse outro, né? Vamos ver. Serviço de iluminação. Então, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que nos assistem neste momento. Vamos agradecer a vida, a possibilidade de estarmos aqui reunidos para aprender, para nos melhorarmos. E vamos pedir a Deus, Pai, que a vossa luz e o vosso imenso amor envolva a todos nós neste momento, encarnados e desencarnados. Envolva todo o nosso planeta, envolva todos os mundos habitados. Sim, e, sobretudo, aqueles nossos irmãos que estão passando por momentos de aflição, em virtude da doença, do corpo físico, da mente, do espírito, por aqueles que foram acometidos pela pandemia,
que todos possam receber as energias salutares. Dr. Bezerra de Menezes e suas equipes levem a cada um tratamento, a cura de suas enfermidades. Agradecemos a Manuel Flamengo de Miranda por essa obra. E agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e todas as suas equipes que nos assistem. Que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, equilíbrio. E possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.